Kelly Cavalcante, bom dia. Estaremos aqui fazendo uma live agora sobre assembleias virtuais nos condomínios, já de acordo com a nova lei número 14.010 de 2020. Aguardando o professor entrar. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Kelly. Estamos aguardando o professor acessar aqui para a nossa live. Olha o Cristiano aí, ó. Seja bem-vindo, Cristiano. A live será com o professor Hércio de Arruda Lins, que é um especialista em direito condominial. Já está entrando aí. Só um minuto que eu vou pedir para ele acessar aqui. Bom dia, professor Hércio. Bom dia, Hilton. Está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem. Então tá bom. Pessoal chegar. Já estamos dando as boas-vindas aqui para a galera que está entrando. Hoje nossa live é sobre assembleia virtual nos condomínios, sob a égide da nova lei 14.010. Essa lei está fresquinha, né, professor? Fresquinha e já complicadinha. Que dia que é essa lei aí? No dia 10 de junho, né? 10 de temos junho, aí né? 15 dias de vigência, né? Então, uma lei super nova que veio aí para resolver um probleminha das assembleias que até então não poderiam ser virtuais, e agora parece que vai poder ser virtual, não é isso, professor? Sim, elas poderão, por um período breve, até dia 30 de outubro, né? Porque essa lei, na realidade, ela é uma lei que altera regime jurídico de modo emergencial e transitório. Então, até 30 de outubro não será possível fazer assembleia virtual, tendo uma lei por trás, né? Mas nós vamos conversar um pouco sobre a lei e também, quando não tinha lei, o que as pessoas estavam fazendo ou estavam pensando. E também o que vai acontecer depois do dia 30 do 10, quando esta lei de regime emergencial e transitório deixar de ter validade. Vai poder continuar ou não vai poder continuar fazendo assembleias virtuais? Essa é uma questão. Muito bem. Bom, então a gente combinou aqui que a nossa live começaria às 10 horas. Aproximadamente aí uma meia hora de bate-papo aí com o pessoal. Depois também a gente deixa a nossa live gravada aí no YouTube, no Instagram também, na TV do Instagram aí, né? ITV. Então, as pessoas poderão assistir. Quem não consegue assistir agora, poderá assistir depois também. Então, hoje, quem vai abrilhantar aqui, eu já comentei, é o professor Hércio de Arruda Lins, que é engenheiro, bacharel em Direito, especialista em Direito Civil, Processual Civil, mestre
especialista em direito constitucional, tributário e administrativo e direito condominial, consultor sênior da empresa condominial Lins e Lins Consultoria. O professor Hércio também é um dos professores da nossa pós em Direito Imobiliário e Registral na cadeira de Direito Condominial. Então, professor Hércio, muito obrigado aí pela sua participação. Seja bem-vindo e estamos ansiosos aí para conhecer essas alterações da nova lei aí e as novidades que ela trouxe para as assembleias virtuais dos condomínios. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado a Tami, em nome do Hildo, agradeço a todos pelo convite. E rapidamente, já adentrando ao tema, nós temos uma lei fresquinha, né? Fresquinha no sentido de ter sido editada recentemente, mas também pode ser fresquinha sobre outros aspectos que a gente vai comentar aqui. A lei foi editada no dia 10 de junho, portanto, ela é bastante recente. Ela trata do regime jurídico emergencial e transitório, estipulando uma série de regramentos para serem utilizados neste período excepcional de pandemia derivada da Covid-19. Lá no artigo 12 da lei, no seu parágrafo único, ela trata da Assembleia Virtual em condomínios. Essa lei, ela, na verdade, representa um avanço sob certo aspecto. Por quê? Porque a Assembleia Virtual de Condomínios é algo extremamente pedido pela sociedade. Só que ou a sociedade civil, de modo organizado, ainda não fez acontecer isso, e o Congresso Nacional faz ouvidos moucos a esta situação de exigência da sociedade. A sociedade quer Assembleia Virtual. Nós entramos no século XXI. E a Assembleia Virtual ela vai ajudar a corrigir um grave problema nos condomínios, que é o problema de quórum em Assembleia. Esse dia, por exemplo, nós fizemos uma Assembleia no condomínio de 54 unidades, tinha 3 pessoas participando da Assembleia Presencial. Você imagina 3 pessoas deliberando, em que pese a convenção dizer que é impositivo as pessoas que não compareceram, mas há um certo questionamento da legitimidade de tão poucas pessoas deliberarem pela maioria, assim. E quando você precisa do quórum especial, 2/3, por exemplo, para alterar a convenção, aí sim é um problemaço. E a Assembleia Virtual, ela com certeza vai ajudar a estabelecer este quórum, elevar este quórum, e aí você vai passar a ter legitimidade maior nas decisões. Além dessa legitimidade maior, você vai poder, então, naqueles momentos que precisa de quórum especial, por exemplo, alteração de convenção, utilizar-se da Assembleia Virtual e obter esse quórum especial. Todavia, verdade seja dita, em que pese ser uma ânsia, um pedido da sociedade, ela não foi ainda, ou não tinha sido ainda, positivada no direito brasileiro. E vem, então, este artigo 12 da Lei 14.010 e de uma simplicidade absurda estabeleceu que pode ter Assembleia Virtual até 30/10. Eu vou ler o dispositivo e depois nós vamos pensar alguns pontos do dispositivo para comentar aqui com os alunos. Professor. Artigo 12. A Assembleia Condominial, inclusive para os fins dos artigos 1.300, alguma coisa aí? Só queria comentar aqui, antes de você ler o artigo, é que aquelas pessoas que quiserem postar alguma pergunta, podem fazer aqui, que depois a gente vai respondendo. E também agradecer as pessoas que estão entrando aqui, especialmente ao meu síndico aqui, ó, o professor Gaspar, que é o síndico lá do meu condomínio, que está bastante interessado nesse assunto, também está participando conosco aqui.
Então, sejam todos bem-vindos, professor. Fique à vontade aí. Ok. Então, retomando, o artigo 12, eu vou ler para vocês, para que a gente possa depois detalhar nessa conversa. Artigo 12. A Assembleia Condominial, inclusive para fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, e a respectiva votação, veja que ele faz uma separação, Assembleia e votação, poderão ocorrer, portanto, uma faculdade, poderão ocorrer em caráter emergencial, portanto, é transitório, até 30 de outubro de 2020, estabeleceu um marco final, tá? Por meios virtuais gênero, sem falar exatamente que meios virtuais são esses. Caso em que a manifestação de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. Parágrafo único. Não sendo possível a realização da Assembleia Condominial da forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março, né, início aí da decretação do estado emergencial em relação à pandemia, ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Bom, vamos então aqui dissecar este dispositivo, aparentemente muito simples, mas que guarda nele muita imprecisão, muita insegurança jurídica. Precisamos, então, fazer alguns aclaramentos. Primeiro de todos, vamos fazer uma separação. O que é enquete, o que é reunião virtual e o que é assembleia virtual. Enquete é você fazer uma pesquisa simplória, perguntando algo onde a pessoa responde sim ou não. Por exemplo, eu coloquei isso no meu artigo, você pode ter uma academia no condomínio e tem que instalar a TV a cabo. E a pergunta é, qual TV a cabo vão instalar? Vai instalar da concessionária tal, da concessionária B, C, D, A, não sei. E aí faz uma enquete no condomínio para perguntar isto. Veja que um assunto desse seria absurdo levar para uma assembleia decidir. É um ato de gestão do síndico. Todavia, ele quer, de uma forma democrática, compartilhar e faz uma enquete. Ponto. Tá? Enquete não é assembleia virtual. Enquete não é assembleia virtual. Repito, por que eu estou repetindo? Porque alguns estão montando sistemas como se fossem enquetes e chamando de assembleia virtual. Esqueça, isso não é assembleia virtual. E aí eu tenho também, e quando você fala assembleia virtual, vem à cabeça das pessoas o formato de reuniões virtuais, onde aparecem as carinhas das pessoas na tela. Bom, a reunião virtual, ela é mais aconselhada usando uma das plataformas disponíveis no mercado, tem vários, Zoom, Google Meet, Facebook, por aí vai, WhatsApp, né? Você vai, então, utilizar esta reunião virtual para fazer reuniões de trabalho, reunião do Conselho Fiscal, reunião do Conselho Administrativo, reunião do Conselho Consultivo, dos condomínios horizontais, não edilícios, né? Então, nós vamos utilizar essas reuniões de forma virtual, gravadas, para depois serem degravadas e gerar uma ata. Ou não, apenas um bate-papo onde acontecem algumas deliberações informais. Veja que essa sistemática, ela veio para ficar. Ela nunca foi proibida. Eu poderia fazer desta forma. E num tempo onde é complicado o deslocamento pela cidade, para você fazer reuniões, então é importante você ter uma ferramenta dessa para deliberar rapidamente, como as empresas também passaram a fazer. A pandemia, neste caso, ela apenas acelerou um processo que já vinha com a entrada do século XXI. Essa virtualização das comunicações. Agora, posso usar para fazer uma assembleia? Resposta: pode usar para fazer uma assembleia. Agora, uma assembleia, talvez, num condomínio pequeno.
de poucas pessoas, de convivência tranquila, tá? Porque se for um condomínio grande, com 400, 500, 600, 900 unidades, você montar uma assembleia virtual, no estilo reunião virtual, com aquele monte de carinhas na tela, vai ser uma confusão danada. Até no meu artigo eu chamo de, eventualmente, de balbúrdia virtual. Você vai precisar de ter alguém de pulso muito firme para coordenar este monte de pessoas aparecendo na tela e falando o que quer, a hora que quer. Então, não é interessante que você utilize o formato de reunião virtual para fazer assembleias virtuais de condomínios grandes. Eu aconselho isso para condomínios menores. E, em relação a reuniões de trabalho, de conselho, de comissão, sem problema nenhum. Isso veio para ficar. Pode fazer, já podia fazer, pode continuar fazendo, sem nenhum problema. Na medida do possível, principalmente as incorporadoras, ao estabelecer os condomínios, as convenções, seria interessante já recepcionar este tipo de reunião para ficar expresso na convenção. E o terceiro, na verdade, é a Assembleia Virtual propriamente dita. Quando eu falo de Assembleia Virtual, eu tenho que pensar na presencial. E eu tenho que tentar levar para o ambiente virtual o que ocorreria naturalmente numa Assembleia presencial. Eu tenho uma fase dita preparatória, onde eu vou elaborar edital, eu vou publicar extrato edital no jornal, se assim exigir a convenção, eu vou encaminhar o edital completo para os condôminos por e-mail, ou entregar nas unidades, ou encaminhar pelos correios, se assim também for exigido na convenção. Essa é uma fase preparatória. Depois, eu tenho o início. Voltando lá na Assembleia Presencial, é muito parecido. Eu tenho um momento que a administração apresenta as propostas, as pautas, que estão ali colocadas, e expõe sobre cada uma delas, colocando, eventualmente, o que pensa a administração sobre aquela pauta. Até porque aquela pauta, provavelmente, foi trazida pela administração, ou foi trazida por opinião ou sugestão de algum dos condôminos. Então, a administração já deixa ali o seu posicionamento. Se eu estiver falando de prestação de contas, já tem que ter o parecer lá do Conselho Consultivo ou do Conselho Fiscal. Se eu estou falando de proposta orçamentária, eu tenho que ter o parecer do Conselho Consultivo, dos cargos de condomínio horizontais, não edilícios, ou da própria administração, no caso dos condomínios verticais, do Conselho Fiscal, sei lá, depende da convenção, como ela estipula quem que deve apreciar primeiramente essa proposta e emitir um parecer. Colocado, depositado isso, abre-se então um fórum de discussão. É muito parecido com a Assembleia Presencial, porque depois que a administração coloca as pautas, abre-se então a discussão da matéria. Vai ser feita a discussão da matéria. Pode ser feita item a item, ou pode ser feita em bloco. Né? O ideal é fazer item a item. Então, cada pessoa entra no item, proposta orçamentária. Eu entendo que essa proposta orçamentária não pode ser aprovada dessa forma, por não concordo com investimentos para comprar mobiliário para o espaço gourmet, porque isso não é a prioridade. A prioridade nesse momento é a colocação do sistema CFTV para proteger o perímetro do condomínio por questão de segurança, porque está acontecendo muito assalto na reunião. Ótimo. Postou ali a sua opinião. Tá? Agora, não dá para o síndico ficar de plantar 2, 3, 4, 5 dias, né, olhando tudo que a pessoa está falando. Todo mundo entra ali, posta, como se fosse um grande grupo do WhatsApp, e quando tem alguma pergunta específica, a gente está sugerindo mandar por e-mail. E aí o síndico, no e-mail, verifica a pergunta e posta a resposta no fórum. Não responde apenas para as pessoas. Posta lá no fórum a posição. Olha, eu não entendi um ponto assim na proposta, o síndico. Pode explicar? O síndico vai lá e posta. Fulano de tal perguntou isso. Até porque isso precisa ficar tudo registrado. Como se fosse a Assembleia Presencial. Agora tem que tomar muito cuidado. As pessoas têm que compreender que o fórum ele não pode ser igual ao grupo do WhatsApp.
onde a pessoa fala o que quer, do jeito que quer, e algumas vezes sem a devida educação, civilidade, a empatia, o respeito. Isso tem que ser muito claro. Não pode trazer essas questões de grupos de WhatsApp, que eu chamo hoje, no mundo moderno, de a praga dos condomínios, porque lá no grupo do WhatsApp o cara posta o que quer, não pergunta nada, a administração já posta direto lá no grupo do WhatsApp, quando o ideal era primeiro dar oportunidade para a administração responder. Lembrando que o grupo do WhatsApp ele é um grupo restrito, pequeno. Se você tiver um condomínio de 600, 700 unidades, o grupo do WhatsApp, salvo algum engano, pode ser até 200 pessoas, mas tem muito marido e mulher, então não representa tudo isso. Agora, então tem que tomar cuidado com essas postagens para não descambar o que eu chamei de balbúrdia virtual. Para não descambar para o desrespeito, para não descambar para os crimes de infâmia, calúnia ou difamação. Tá? Há que ter respeito, como tem que ter o respeito na Assembleia Presencial. Passada a fase da discussão, fecha aquela fase, como é na Assembleia Presencial, tá? E abre-se a fase de votação. E na fase de votação, eu somente vou responder eventual questão de ordem, como é estabelecido na Assembleia. Eu só levanto questão de ordem, ok. Mas eu não vou rediscutir os temas. Os temas já foram discutidos, as pautas já foram discutidas. E eu estou propondo, neste formato de íteres, que se coloque uma fase de votação um pouco mais elastecida. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Para quê? Para a pessoa depois não ficar alegando. No dia da Assembleia, meu celular não estava bom. No dia da Assembleia, minha internet não funcionou, porque eu estava numa chácara. Então, companheiro, você teve 5 dias para isso, para mitigar esse tipo de reclamação. Em 5 dias, há tempo, por exemplo, né, eu estou dando aqui, há tempo suficiente para você votar. Tá? Agora, o que diferencia na Assembleia Virtual? Primeiro, eu preciso registrar todas essas conversas para depois gerar ata. Como a gente faz? Muitas vezes grava a Assembleia e degrava. Eu preciso também ter um sistema para poder rodar a Assembleia Virtual. Existem vários sistemas por aí. Mas vários deles que eu olhei, eles não atendem a esses requisitos. Porque a maioria, né, professor? A maioria dos sistemas, eles não tinham essas previsões ainda. Então, vão ter que ser atualizados, adaptados, não é isso? Boa parte do sistema trabalhava muito com enquete. E aí veio a pandemia, correram para fazer a Assembleia Virtual. Mas o pessoal do sistema esqueceu de conversar com o jurídico. Ou eles não conversaram com o jurídico, ou conversaram com o jurídico que não estava preparado para dar consultoria. Por quê? Era preciso pensar em transportar a Assembleia Presencial, adaptando, na medida do possível, suas regras convencionais para dentro do ambiente virtual. Precisava fazer este transporte. Tá? Se lá, na Assembleia Presencial, diz que pode trocar elementos de chapa com 24 horas de antecedência, no virtual eu tenho que estar também com este mesmo dispositivo. A possibilidade de trocar, eventualmente, candidatos com 24 horas de antecedência. Eu observo a convenção na medida do possível e sempre que possível. Eu vou fazer uma adequação no ambiente virtual. Então, os sistemas precisam, boa parte deles precisam ser adequados. Outra coisa, eu preciso garantir segurança jurídica na votação. Quem está votando é o condômino. Então, eu preciso ter uma ferramenta, ou certificado digital, ou senha e login, né? ou especificamente o celular cadastrado da pessoa, para que eu tenha um mínimo de segurança de que quem está votando é o condômino. Eventualmente, por exemplo, quando se usa celular, pode ser que quem esteja votando seja o filho do condômino. Mas o condômino deixou ele operar o celular dele. Paciência, ossos do ofício, riscos do negócio virtual. Mas eu tenho uma segurança que quem votou foi aquele celular que está cadastrado na base de dados do condomínio do administrador.
E o terceiro ponto do sistema é ser auditável. Se o sistema não permitir auditoria posterior numa eventualidade de impugnação de recurso, então esse sistema não é adequado para uma Assembleia Virtual. No meu artigo, eu chamo de arremedo de sistema. Não pode. Todo sistema tem que ser auditável. Eu tenho condições de auditar. Saber quem entrou, que hora que entrou, o que falou, o que postou e o que votou. Eu preciso saber isso. Tá bom? O sistema vai ter que estar adaptado para soltar esse tipo de relatório, né, professor? Perfeito. Esses relatórios, depois, deverão estar gravados e arquivados, de modo que eu possa acessá-los sempre que necessário. E também que gere uma ata no final, né? A ata, ela vai gerar a partir de todos todas essas manifestações do fórum, do resultado da votação, você então vai gerar a ata como você já fazia. No caso dos condomínios não edilícios, horizontais, é comum a convenção pedir que grave, né? Então você já fazia a gravação anteriormente, degravava e fazia os apontamentos para que a ata fosse a mais fidedigna possível. Isso é a Assembleia Virtual. Ok? Estamos conversados? Vamos agora num outro ponto do dispositivo que chama atenção. É assim, você poderá fazer a Assembleia Virtual. Essa palavra poderá é uma faculdade, sob interpretação de qualquer dispositivo de lei. Poderá é faculdade. Mas eu entendo que quando o município, por exemplo, edita uma norma restritiva de aglomeração, impedindo reuniões, e ele pode fazer isso em face da decisão recente do Supremo, que reconheceu acertadamente os municípios para fazer as normas locais, ainda que eventualmente esses municípios o façam de modo atabalhoado, o certo é que, se tiver uma norma restritiva que impede aglomeração, reunião, você não vai poder fazer Assembleia Presencial. Então, neste caso, esse dispositivo, neste ponto, ele deixa de ser poderá fazer para deverá fazer. Eu passo a ter um dever-poder. Um dever de fazer e um poder de fazer. Agora, se eu não tenho a restrição naquele município, porque tem vários municípios do país que estão com Covid-0. Você não tem restrição nenhuma, o município não editou nenhuma norma, o Estado também não editou nenhuma norma nesse sentido, vou fazer a Assembleia Presencial. Mas posso optar pela Assembleia Virtual, porque a lei me permite. E aí o síndico estaria fazendo a Assembleia Virtual para proteger a questão de segurança e de saúde de todos, usando a premissa do 1348.5 do Código Civil. Ok? Bom, então esse poderá está no dispositivo, eventualmente transmudará em deverá. Dever, poder. Deve fazer de modo virtual quando tiver restrição de aglomerações de reuniões por normas emanadas do ente público municipal e, excepcionalmente, estadual. Agora, qual que é o ponto polêmico desse negócio aqui também? Ele diz que, vou ler aqui, não sendo possível a realização da Assembleia Condominial na forma prevista no caput, que é o virtual, os mandatos dos síndicos vencidos a partir do dia 20 de março estão prorrogados para 30 de outubro. Veja você que antes dele fazer essa prorrogação, ele escreveu assim, não sendo possível. Agora, como que no século XXI você vai ter a impossibilidade de fazer a Assembleia Virtual? Que justificativa você vai ter para não fazer a Assembleia Virtual? Então ficou esquisito, porque o mandato está prorrogado mediante uma premissa.
não sendo possível realizar a Assembleia Virtual. Então, caso não for o mandato vença e não for feita a Assembleia Virtual para eleição, então tem que ter uma bela justificativa do porquê não está fazendo a Assembleia Virtual e está utilizando outro tipo de prorrogação automática até 30/10, desculpe, de 2020. Ok? Mas, olhando a lei, fazendo uma interpretação lógico-sistemática do parágrafo único do artigo 12, tem-se que os mandatos dos atuais síndicos que venceram de 20 de março para cá estão automaticamente prorrogados para 30/10. E nesse ínterim, ele deve fazer, então, a Assembleia Virtual até para poder eleger seu sucessor. Tá? Não há justificativa de querer ficar sem fazer a Assembleia. Pode falar, Hilton. Você acha que a partir de 30 de outubro volta a ser proibida fazer a Assembleia Virtual ou ela poderá continuar depois? Você tocou num ponto interessantíssimo. Antes de sair esse dispositivo, veio a pandemia. Veio a pandemia e muita gente saiu escrevendo que poderia fazer a Assembleia Virtual. E, para tanto, foi buscar o princípio da legalidade estrita do direito privado. Ou seja, tudo aquilo que não está proibido está liberado, que é diferente do direito público, né? Porque no direito público, tudo aquilo que não está autorizado não está liberado. Mas no caso do direito privado, tudo aquilo que não está proibido, eu posso fazer. Só que essa é uma interpretação muito rasa. Veja que eu não era totalmente, não sou, mesmo antes do 12, contrário à Assembleia Virtual. Eu só acho que as assessorias jurídicas deveriam fazer estudos mais robustos, pareceres mais robustos, e não vir com essa coisinha simples de dizer é o princípio da legalidade, não está proibido, pode fazer. Não, gente. Vamos fazer a coisa certa, vamos fazer a interpretação histórica, vamos situar o Código Civil no tempo e no espaço, ao tempo do Código Civil, ao tempo dessas normas do 1352, do 1353, ele falava de presencial. Ele cita a palavra presencial 2 vezes. Todavia, naquela época, a internet estava engatinhando. Evidente que o Código Civil não estava pensando no ambiente virtual. Então, eu posso fazer, de repente, uma construção de que o presencial também pode ser de modo virtual. Seria uma construção. E poderia, sim, eventualmente, trabalhar a questão do princípio da legalidade. Agora, eu sempre preguei que deveria haver eu chamei no meu artigo de fiapo de norma. Porque o direito brasileiro é romano-germânico. Não somos um direito costumeiro. Então, nós precisamos ter escrito em algum lugar, positivado em algum lugar. Quer seja um provimento do Tribunal de Justiça, sempre preguei que os Tribunais de Justiça poderiam baixar provimentos autorizando os cartórios a registrar assembleias virtuais, porque de nada adianta eu fazer minha assembleia virtual e o cartório depois não querer registrar, porque não tem autorização do provimento do Tribunal de Justiça. Eu sempre preguei que, eventualmente, deveria ter essa previsão nas convenções. As convenções novas já devem nascer com essa previsão de assembleia virtual. Tendo esse fiapo de norma positiva, então eu vou poder fazer. Então era isso que eu pregava. Não era para sair fazendo assembleia virtual baseado no princípio da legalidade estrita de que, como não estava proibido, estava autorizado. Isso é muito rasteiro sob o ponto de vista de construção de hermenêutica. É amadorismo você construir hermenêutica só baseado nessa expressão, nesse tão utilizado do princípio da legalidade estrita do direito privado. Aí você me diz, e depois do dia 30/10, como que fica? Bom, depois do dia 30/10, o artigo 12 vai desaparecer. Então, quem não realizou a assembleia virtual, novamente vai cair no limbo de não ter autorizativo legal. Aí, novamente, vai ter que fazer a construção por pareceres jurídicos bem embasados para que possa fazer a assembleia
as assembleias virtuais e possa registrar suas atas em cartório. Eu digo isso porque, assim, se era possível fazer assembleia virtual, então por que raios teve que editar a Lei 14.010, que trata de um sistema emergencial e transitório, para tratar do assunto? Você já estava autorizado. Não era verdade. Precisou sair a lei para tratar do assunto. E tratar de modo emergencial e transitório. Se é verdade, ou se é verdade que sempre teve autorizado a Assembleia Virtual, então que raios nós estamos fazendo, perdendo tempo, investindo em lobby, não sei o quê, dinheiro, para aprovar o PL 548 de 2019, que passou no Senado e agora está na Câmara, que vai resolver parcialmente o problema, porque ele é misto. Você vai fazer a Assembleia Presencial, para aqueles casos onde precisa de quórum especial, por exemplo, alteração de convenção 2/3, eu vou fazer a Assembleia Presencial e depois, antes a gente fazia uma prorrogação por mais 30 dias para a pessoa votar e depois permitia que a pessoa fosse votar lá na sede da administração. Agora não, essa prorrogação, depois da Assembleia Presencial, poderá ser feita a votação por meio eletrônico. Então, na verdade, o PL 548 de 2019, ele não fala exatamente de Assembleia Eletrônica, ele fala de votação eletrônica no modo prorrogado. Ele não vai resolver todos os nossos problemas. Precisaríamos introduzir este dispositivo que está aqui, deveríamos introduzir ele um pouco melhor. O PL 548 está um pouco melhor detalhado, do modo de votação, tudo, um pouco melhor dentro do Código Civil. Essa é a minha posição em relação a este dispositivo do artigo 12, parágrafo único. Bom, por último, vamos falar sobre esta locução aqui. Por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Ótimo. A assinatura presencial, ela não demonstra manifestação de vontade, nunca demonstrou. A assinatura presencial, eu adentro o ambiente da Assembleia presencial, me apresento a alguém que tem uma lista de votantes, de pessoas aptas a votar, verifico, assino, entrego o documento, assino e registro a minha presença. Posso, eventualmente, até não votar. Posso até ir embora. Assisto a discussão e, por algum motivo, eu saio da Assembleia. Mas registrei minha presença. Então, não é ao registro da presença que vai expressar a manifestação de vontade. Acho que a lei aí foi meio confusa. O que eu chego à conclusão é o seguinte, que o simples adentrar a sala, ao fórum de discussão, ou fazer a votação, ou participar da votação, neste caso, ele já substitui a bendita lista de presença. Por óbvio, eu não vou ter que assinar nada. Só a minha participação na Assembleia. Depois, quem vai fazer elaborar a ata, lista todos aqueles que participaram da Assembleia, porque está tudo registrado no sistema, é auditável, e eu vou mandar para o cartório. Não pode, depois dos cartórios quererem que saiamos atrás de cada condômino que participou para assinar uma relação. Seria um contrassenso sem tamanho, né? Seria um desafio e tentar fazer... É uma redundância. Quê? É uma redundância até, né? Eu não diria uma redundância. Eu diria que é uma estultice. Tá? É burrice pura fazer isso. Me desculpando a palavra. Tá? Não tem. Precisamos entrar no século XXI urgentemente. De modo geral, era isso que nós tínhamos para conversar. Na minha humilde opinião sobre o tema, eu acredito que esse embrião que veio com essa lei aqui, 14.010, é uma coisa que não tem mais volta, né, professor? Porque eu falo da experiência lá do meu condomínio mesmo. Lá a gente está reescrevendo a convenção agora e já está sendo colocada na convenção que as assembleias, a partir de então, poderão ser virtuais, sim. Mesmo que contrariando, assim, não estando previsto na legislação. Mas é que nem você falou, é um fiapo de legalidade, né? A convenção está autorizando fazer isso.
E agora, com essa lei, provavelmente no futuro, acredito eu, que vai ser alterado o Código Civil também, ou o senhor acha que não? Vai. Viu? Há um consenso que, em regra, o fato antecede a norma. A norma vem, normalmente, para regulamentar algo que a sociedade está praticando. Então, à medida que os condomínios forem inserindo este dispositivo, fatalmente haverá uma legislação a respeito, porque será um fato social. A norma, em regra, com exceção da tributária, né, talvez, mas nos demais casos, ela vai reger sempre um fato social. Eu sempre falo para meus alunos, e causa um pouco de espécie na sala de aula, que diz assim, o direito a fazer justiça. Direito não veio para fazer justiça coisa nenhuma. Direito pode, eventualmente, fazer justiça. O direito veio para regulamentar as relações sociais, as relações da sociedade. Essa regulamentação, ela pode ser justa ou injusta, mas isto é o direito. O direito e a justiça, eventualmente, podem andar de mãos dadas, mas, eventualmente, podem tomar caminhos completamente distintos. Eu não tenho dúvidas de que haverá uma aceleração da regulamentação da Assembleia Virtual em face do fato social. Por bem ou por mal, o Congresso Nacional será premido a fazer a regulamentação. E isso, com certeza, além de introduzir os condomínios do século XXI, vai resolver esse problemaço que é o problema do quórum, da legitimidade. Agora, tem que tomar cuidado para a Assembleia Virtual não se transformar numa espécie de redes sociais onde as pessoas acham que pode falar tudo, o que quiser, do jeito que quiser, sem ter a empatia com o próximo. Então era isso, professor. Acho que basicamente era essa a sua colocação, né, professor? Sim, em relação estritamente a esse artigo 12, é isso que nós temos para colocar neste momento, e acredito que no futuro vamos aqui estar conversando, quando o PL 548/2019 vir ao mundo, aí podemos estar conversando um pouco mais sobre ele. Não falei tanto sobre ele, porque é PL, projeto de lei, e projeto de lei pode modificar, em que pese achar que a essência não vai modificar como um todo, tá? Só fazendo um comentário, esta lei 14.010, ela teve partes dela vetadas pelo presidente da República. E eram as partes que tratavam da competência do síndico para impor restrições durante o período da pandemia. Não entendi muito bem por que foram vetadas, porque, na prática, os síndicos têm utilizado o 1348 do Código Civil para impor restrições, e o Judiciário tem reconhecido a necessidade e a competência do condomínio para, nas suas áreas comuns, impor restrições, como fechar academias, fechar espaços gourmet, fechar quiosques, fechar piscinas. Afinal de contas, nós estamos diante de matéria de saúde. Não entendi muito bem o veto, ou os vetos, não precisava ter feito isso. Das duas, uma. Ou o Congresso Nacional vai restabelecer, vai derrubar esses vetos, ou o próprio Judiciário vai continuar confirmando que pode fazer. Apenas tirando alguns exageros de alguns síndicos que acham que podem adentrar regulamentação dentro da unidade privada da pessoa. Aí já é um pouco demais. Mas nas unidades, nos espaços comuns e nas questões de acesso ao condomínio, sim, pode haver alguma regulamentação a respeito. Muito bem. Bom, então agradecemos aqui a participação novamente do professor Hércio, que
expôs com muita clareza e muita competência aí essa parte das assembleias virtuais. Acho que é um tema bastante do momento aí, que está todo mundo na dúvida e vai ajudar a esclarecer muita coisa aí para quem tem essas dúvidas. E dizer aí para quem quiser acessar, o professor Hércio escreveu um artigo sobre esse tema e esse artigo está publicado também aqui no nosso site. Eu até coloquei aqui o nosso site, é www.grupoatami.com.br. Lá você pode acessar lá e ler o artigo. E também para quem perguntou aqui, a Rejane perguntou se vai ficar disponível o vídeo. A gente disponibiliza o vídeo no YouTube e também fica aqui no próprio Instagram gravado aí. Não sei se é por 24 horas ou mais, mas no YouTube ele vai ficar permanentemente lá disponibilizado. Então, agradecer aqui todas as pessoas que participaram, o meu síndico lá, o professor Gaspar, eu vi aqui o doutor Leandro, nosso advogado aqui, eu vi o professor Helder, que acessou aqui, o professor Helder, que é um excelente professor de processo civil lá da Universidade Federal, e também aproveitar o momento para convidar todo mundo que acessou aqui o nossa live, que a gente vai começar aí uma pós-graduação nesse final de semana sobre direito imobiliário, registral, cartorário e condominial também, porque tem uma cadeira de condomínio lá que, inclusive, será ministrada aí pelo professor Hércio. Então, todo mundo que tiver interesse pode acessar o nosso site e conhecer o curso e tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Então, muito obrigado, professor. Fica aí se quiser fazer alguma consideração final. Muito obrigado a todos que participaram dessa live. Hildo, eu que agradeço novamente a Tami pelo convite. Espero que as falas aqui tenham sido úteis. Eu sempre encerro minhas aulas com uma frase do Raul Seixas, que eu gosto bastante, que diz que eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, esta é a minha opinião neste momento, nesta leitura do dispositivo. Não quer dizer que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eventualmente, né, em que esse dispositivo não vai durar tudo isso, eu não posso, eventualmente, mudar de opinião. A mudança de opinião é algo inato do ser humano a partir de conhecimentos extraídos da sociedade. Então, a mudança de opinião não quer dizer, em absoluto, instabilidade de opinião. Pelo contrário. Então, na verdade, foi colocado um artigo no ar. Este artigo tem repercutido de modo bastante positivo, eu tenho recebido bastante agradecimento, que foi bastante esclarecedor, ótimo. Todavia, é preciso ler o artigo e tirar suas próprias conclusões, suas próprias convicções. Nós temos que pensar por nós sempre, né? Nós temos que buscar o conhecimento, agregá-los, para transformar no nosso conhecimento. Esta é a minha opinião. Ela está expressada no artigo. E espero que vocês compartilhem desta minha opinião. Mas eu não teria nenhum problema de ter algum contraponto ao meu pensamento. Porque a isso nós chamamos de dialética. De você ter um conceito, desconstituir este conceito e criar um novo conceito no lugar. É assim que a humanidade caminha e sempre deve caminhar, com construções e desconstruções de conceitos. E agora, para encerrar, fazendo uma merchandising também, aproveitando que a Tami está me possibilitando, os meus artigos, tem mais um condominial disponível, que é Desmistificando a Cota Condominial, está disponível no site da Tami e está disponível no site da nossa administradora, da qual eu sou consultor, Lins Consultoria, né? linsconsultoria.com. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Maria, professor, muito obrigado a todos e até a próxima live.